Amém? Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 21. Leitura um pouquinho extensa, mas nós ficaremos em 3 versículos. Ficarei hoje em 3 versículos, mas faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 21. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas os seguem, porque eles lhe conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandonam as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Do versículo 19 ao 21 agora. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Versículo 20. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu, porque o ouves. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, louvando a Deus por todo o culto, pela palavra de abertura, pelos louvores a qual nós entoamos até o presente momento. Ó Deus bendito, santo e poderoso, pedimos aqui, ó Deus, que Tu continue falando conosco por Tua palavra, como já tem falado até o momento. Ó Senhor, esclarecendo em nossas mentes, em nossos corações, através do poder do Teu Santo Espírito. Não há uma capacidade intrínseca em nós mesmos de tal compreensão, pois o pecado arruinou em nós aquilo, Pai, que foi colocado desde o princípio da criação. Por isso, carecemos, ó Deus, do poder do Teu Santo Espírito, que brada em nossos corações, rompendo a surdez e iluminando os nossos entendimentos. Ó Senhor, cumpre este propósito em nossas vidas nesta manhã e fala conosco, ó Deus. Somos, de fato, necessitados de Tua voz, que fala ao homem, que fala à mulher, que fala ao jovem, fala à criança, fala aos anciões. Fala conosco, ó Deus. Ó Pai querido, quão diferente é a vida daqueles que ouvem a Tua voz por Tua palavra. Quão belos são e formosos são os Seus caminhos, ó Deus. Há deleite, há prazer, Senhor, em nos debruçarmos sobre o texto sagrado e desejarmos Te ouvir, ó Deus. Não meramente homens, somos instrumento em Tuas mãos, mas a voz é a Tua palavra, Senhor, que vem aos nossos corações essa manhã. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu li o texto todo, porém, para esta manhã, 3 versículos apenas, 19, 20 e 21, que é a conclusão daquele discurso que o Senhor Jesus fez, iniciando com a alegoria do aprisco.
Jesus é o bom pastor, não apenas por ser moralmente superior, mas por ser o cumprimento vivo da promessa de Deus em Ezequiel 34. O que contém Ezequiel 34? Ali, diante do fracasso dos líderes de Israel, o Senhor declarou que Ele mesmo viria para apacentar as suas ovelhas. Portanto, quando nós lemos nesse texto, Jesus é o bom pastor, isso é mais do que uma qualificação moral. Ela aponta para o cumprimento de Ezequiel 34, onde Deus refuta os maus pastores e promete que Ele mesmo viria apacentar o seu rebanho. E aqui está Ele. Quem? Cristo. Cristo não é como os mercenários. E como são os mercenários que Cristo mesmo revelou nesse texto? Eles não cuidam da ovelha apenas por interesse. O cuidado de Cristo é sacrificial e não por meros interesses. Eles fogem diante do perigo, pois não amam as ovelhas, apenas a recompensa. Esses são os mercenários. Os mercenários, eles não cuidam do rebanho por amor, mas cuidam por aquilo que eles poderiam receber por causa do rebanho. E Cristo é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele as conhece e é conhecida por elas. Esse conhecimento é muito mais de um saber que, como foi nos ensinado essa manhã em Jó, é um conhecimento experiencial, relacional. Essa não é uma relação contratual ou casual, mas uma relação de amor eterno, fidelidade e de eleição. A relação com Cristo e as suas ovelhas é pactual. Cristo não explora as suas ovelhas como os mercenários. Ele as ama e até morre por elas. E como Paulo afirma em Romanos 4, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Diante de um pastor assim, meus irmãos, o povo não consegue permanecer neutro. Entenda isso. Não há neutralidade diante do Evangelho. O que veremos agora nos versículos 19 ao 21 é que o discurso de Jesus gera divisões, gera reações. Alguns o acusam de estar possuído por demônio, outros reconhecem que palavras assim só podem vir de Deus. Esse é o ponto. Diante do Evangelho não há neutralidade, mas a reação do coração humano em relação à voz de Cristo. Em relação à voz de Cristo, como reage o coração do homem? Não há neutralidade. Assim é também o Evangelho em todos os tempos. Assim é também o Evangelho em todos os tempos. Ele nunca deixa as pessoas indiferentes. Sempre haverá reações. Ou Cristo é rejeitado, como nós temos aqui. Este homem é um possesso. Ou ele é reconhecido, mas ninguém permanece neutro diante do verdadeiro pastor. Saiba, ou ele é rejeitado, ou ele é reconhecido. Nós temos aqui para nós, então, nesses 3 versículos, a reação do coração humano à voz de Cristo. Eu dividi esse sermão, esses 3 versículos, em 4 partes. Vai dar certo, irmãos. Primeiro ponto, a divisão do povo. Segundo, a rejeição como a reação, o que nós vemos. Segundo ponto, reação como rejeição. Terceiro, um possível reconhecimento. E a conclusão e parte final, não existe, bote isso em sua cabecinha desde o início, não existe neutralidade. No seu carro, na sua moto há, mas em relação ao Evangelho não existe neutralidade. O que existe é reações. Vamos ao texto, versículo de número 19. Por causa dessas palavras, que palavras? As palavras que nós lemos todas elas. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão ou divisão entre os judeus. Vamos ficar um tempo então aqui nessa primeira divisão, que é justamente isso. A divisão do povo. E a divisão do povo diz que se dá por causa destas palavras. O impacto das palavras de Cristo gerou reações, não neutralidade, gerou reações.
O que poderíamos esperar seria uma rendição unânime. Olhando um texto como esse e uma pregação como essa, o que poderíamos esperar em seguida seria uma rendição unânime por parte daqueles ouvintes. Porém, o texto diz que houve divisão entre o povo. Talvez esperássemos tal reação se o discurso fosse dirigido aos romanos, ou seja, ao mundo. Pensando após uma pregação como essa, dirigido a que povo? Ao próprio povo judeu. O texto diz isso. Que o discurso gerou divisões entre o povo judeu. Em relação a esse povo, meus irmãos, o que poderíamos esperar seria uma rendição unânime. Mas nós estamos vendo divisões. Nós poderíamos esperar essas reações divisórias se o discurso fosse feito aos gentios, por exemplo, aos romanos, ao termo que nós utilizamos muito bem nos dias de hoje, ao mundo. Porém, não foi. O Senhor está falando ao povo judeu, povo da aliança, povo de Deus. Como então é possível? Está me acompanhando? Como então é possível que as palavras de Cristo tenham causado divisão entre aqueles que supostamente pertencem ao mesmo Deus? Primeiro ponto que eu coloco para você aqui. Como pode as palavras do Cristo, palavras vindo do céu, o bom pastor, cumprimento de Ezequiel 34, causar divisões entre o povo dito, povo de Deus? Como isso é possível? E aqui eu entro na primeira doutrina. Paulo nos ensinou que nem todos os que se dizem judeus são judeus de fato. Entenda isso. Por que isso é possível, pastor? Como pode, se o povo é o povo de Deus, ao ouvir as palavras do bom pastor, existir divisão entre o povo? Romanos 9 nos ensina isso. Nem todos que se dizem judeus é judeu de fato. Existe um Israel dentro de Israel, um povo dentro do povo. Numa distinção entre Israel segundo a carne e Israel segundo a promessa. Por isso, a reação das palavras de Cristo divide. As ovelhas ouvem a sua voz, os demais se escandalizam e residem. Esse é o aprisco étnico de Israel. Dentro desse aprisco étnico de Israel está as ovelhas de Cristo. Por isso, as palavras de Cristo dividem este povo. Porque o povo de Israel é constituído de um povo misto. Aqueles todos são filhos de Abraão, são heranças de Abraão, vieram de Abraão, mas nem todos são filhos espirituais de Abraão. Quem são os filhos espirituais de Abraão? Aqueles que têm a fé de Abraão. Por isso nós temos a palavra de Cristo dividindo o povo judeu. A palavra de Deus não deixa ninguém neutro. Ela revela quem é e quem não é do rebanho. Aqui fica nítido a voz do bom pastor chamando as suas ovelhas. Se isso é possível, me acompanhe aqui. Se isso é possível entre este povo judeu, ouvir as palavras do Senhor e existir divisão, a questão que nós podemos perguntar por emenda enquanto a igreja. Isso é possível em relação à igreja também? Podemos sustentar divisões na igreja com base na palavra de Cristo, seguindo o modelo de Israel? Aqui precisamos fazer um contraste, meus irmãos. Pois diferente do Israel do Antigo Testamento, a igreja verdadeira não é um povo misto. A igreja, ela não é um povo dentro do povo. A segunda doutrina. Igreja é o povo regenerado. A igreja é o povo regenerado. E quem é o regenerado? Nascido do Espírito e fundamentada. A igreja está fundamentada sobre a confissão apostólica, sobre a profissão de Pedro. Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é a igreja? A igreja está fundamentada, alicerçada em Cristo, a pedra fundamental. Confessando, professando que Jesus Cristo é o Senhor. É possível que a palavra de Cristo divida a igreja? Não. Não divide a igreja. A palavra de Cristo, como diz Calvino, só se Cristo fosse um Cristo dividido. Não podemos confundir, com base nisso, diversidade legítimas.
Existe diversidade na igreja. Existem dons diversos. Existem pessoas diferentes. Existem trabalhos diferentes. Existem expressões diferentes. Isso não configura necessariamente uma divisão. Existem opiniões distintas em doutrinas secundárias. Isso não configura necessariamente uma divisão. A igreja verdadeira, ela não nega a Cristo em hipótese nenhuma. Logo, ela é igreja ou ela não é. Estão entendendo? Pois ela é formada por aqueles a quem o Pai revelou o Filho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ela é composta por ovelhas que ouvem a sua voz, creem e o seguem. Se o texto diz que o sermão do bom pastor dividiu o povo judeu, o sermão do bom pastor, em hipótese nenhuma, pode dividir a igreja. Pois a igreja é o povo regenerado por Deus em Cristo no Espírito, fundamentada, alicerçada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Pode existir diversidade, pode existir distinções em doutrinas secundárias, mas há uma única igreja, fundamentada, unida e alicerçada em Cristo Jesus. Isso é uma distinção que nós teremos e devemos fazer quando lidamos, meus irmãos, com textos como esse. A igreja visível pode ter falsos irmãos. Falsos irmãos na igreja visível pode existir, porém isso é acidental. Não é algo assumido pela igreja, dizendo, a igreja é constituída de joio e trigo. A igreja é constituída de quem é e quem não é. Não, a igreja é constituída do povo redimido em Cristo Jesus. Falsos irmãos é acidente. Ocorre, porque somente quem conhece o coração do eleito é o próprio Cristo. Nós olhamos externamente, nós julgamos o testemunho, a pública profissão de fé. Mas quem conhece de fato o coração regenerado e transformado é o próprio dono das ovelhas. É o próprio Cristo. Mesmo assim, o que nós não podemos assumir é que a igreja é composta de um corpo misto. Não existe uma igreja dentro da igreja, ou seja, de forma bíblica e declarada neste sentido, como existiu entre o povo judeu. Paulo nos ensinou isso, primeiro ponto, como é possível que a palavra de Cristo traga divisão entre o povo da aliança, entre o povo de Deus. Paulo nos ensinou em Romanos 9, principalmente no versículo 6, você pode conferir depois, que nem todos os que se dizem judeus são judeus de fato. Versículo de número 20 diz o seguinte: muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouves. Então há divisão entre o povo, e aqui nós temos a fala de parte deles. E qual é a fala deles? Está endemoniado. Está endemoniado. Aqui o que nós temos, não há neutralidade diante a Cristo, não há neutralidade diante o Evangelho, e nós temos a rejeição como reação. Se não há neutralidade, qual é a reação deste grupo a qual se divide através da pregação de Cristo? Rejeição. Reação como ato de rejeitar a Cristo. Diante das palavras de Jesus, muitos disseram, tem demônio, e está fora de si, porque os ouves, porque o ouves. E essa reação aqui, ela não é apenas uma incredulidade. Não é simplesmente, meus irmãos, um ato de não crer. Ela é um ato de hostilidade espiritual. A rejeição é tão intensa que Cristo é acusado de estar possesso. Que aquilo que ele está falando é fruto de possessão. Tá? Isso revela que a resposta do coração não regenerado à verdade não é neutra. Ela é agressiva, ofensiva e cega. Primeiro ponto. Defendendo aqui, diante de vocês, meus irmãos, que não há neutralidade diante do Evangelho, nós temos essa reação. E a reação nem sempre é da forma que nós esperamos. Eles estão reagindo, porém rejeitando.
E essa rejeição não é mera incredulidade, ela é hostilidade espiritual. Ela é agressiva, ofensiva e cega. Terceira doutrina aqui. A palavra de Cristo divide. Ela separa, ela distingue. Cristo mesmo disse, não veio trazer a paz, mas espada. Mateus 10, 34. Sua voz é vida para as ovelhas, mas é escândalo para os que não creem. É aquela máxima que muitos dizem, o evangelho salva, porém também condena. Mateus 12, 30, quem não é por mim, é contra mim. Lucas 2,34, este menino está posto para a ruína e para o levantamento de muitos em Israel, para ser o alvo de contradição. A palavra de Cristo divide. A palavra de Cristo não deixa ninguém indiferente. Pregue o evangelho e verá que o evangelho não deixa ninguém indiferente. Ela separa os que pertencem ao rebanho dos que apenas estavam no meio dele. Onde o evangelho é pregado, há sempre reação, seja para a salvação ou para juízo. E nós, como pregadores, você como um bom evangelista que é, precisa entender essa realidade. E precisa entender que há uma realidade da rejeição como reação. O que não há é neutralidade. Mas por causa de quais palavras que esses homens dizem isso? O texto diz que houve divisão por causa dessas palavras. Quais das palavras? Dou a vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, tenho autoridade. Eles olham palavras como essa, vinda de Cristo, e dizem, esse homem é louco, sem sanidade. Dou a vida para reavê-lo, vai morrer, vai voltar. Isso é fruto de possessão demoníaca. Percebam, eles não estão falando em base a coisas aleatórias e soltas. Eles estão ouvindo a pregação do Senhor e concluindo coisas a respeito da pregação dele. Jesus revela aqui, meus irmãos, nesse texto, a sua missão redentora, a sua autoridade divina. São palavras carregadas de glória, mas os que o ouvem com incredulidade as consideram escândalos e insanas. Esse é o coração incrédulo, que ouvem essas palavras, que está carregada de redenção, glória, exaltação a Cristo, cumprimento do pacto da redenção. Mas os ouvidos incrédulos as consideram como escandalosas, insanas. Isso mostra que o problema não está no evangelho, o problema não está na mensagem, mas nos corações que o ouvem. O problema não está na pregação. O problema não está na teologia. O problema está no coração desses ouvintes, que ao ouvirem as palavras de Cristo, os rejeitam e os rejeitam de forma hostil. Quarta doutrina, a rejeição de Cristo não é fruto de incompreensão, mas de dureza de coração. As palavras de Jesus não eram estranhas à fé judaica. Nós temos estudado aqui em teologia pactual. Você estudou hoje tipologia. Palavras como essa de Cristo, sobre morte, ressurreição, é estranha à fé judaica de forma nenhuma. A lei e os profetas falavam de um Messias que sofreria, morreria e venceria. Basta ler Isaías e você vai ver lá o servo sofredor, por exemplo. Não é estranha a eles. Por que não compreendeis a minha linguagem? Porque são incapazes de ouvir a minha palavra. João 8, 43. Logo, a rejeição de Cristo não é fruto de incompreensão, mas de dureza de coração. O problema não é teológico. O problema não é teológico. Você pode gastar toda a confissão de fé com o coração duro. Você pode pensar o seguinte, eu deveria ter sido mais preciso nessa doutrina. Seja mais preciso. O coração duro continuará sendo coração duro. Se o coração é obstinado, continuará obstinado. O problema não é teológico, o problema é espiritual, meu irmão. O problema não é falta de teologia. O problema é falta de regeneração. É a cegueira do coração natural, que odeia a luz, que resiste ao Espírito.
Eles rejeitam não porque não entendem, mas porque não suportam se submeter à autoridade do Filho de Cristo, do Filho de Deus. Não suportam a luz de Cristo. Não suportam se submeter a Cristo. Exortação para nós. A reação de hoje não é diferente. Muitos ouvem o Evangelho. Nós estamos aqui ouvindo o Evangelho. Mas rejeitam. Porque a rejeição é uma reação. Mas por que rejeitam? É problema teológico? Não. É porque o coração natural são amante das trevas. Eles preferem as trevas. A palavra continua dividindo. Expõe verdadeiramente quem pertence ao rebanho. Preguemos, meus irmãos. Evangelizemos. Exortemos. Ensinemos. Mas saibamos que o problema do homem não é teológico tão somente. Não é falta de conhecimento tão somente. É espiritual. Somente Deus, regenerando um coração morto, ouvidos ouvem a voz de Cristo de fato. Doutrina 5. A incredulidade desses homens não se contenta em rejeitar somente. A incredulidade desses homens rejeitam, mas não se contentam em rejeitar somente. Eles tentam influenciar os outros a fazerem o mesmo. E onde está isso? Por que o ouves? Eles refutam, eles rejeitam, eles dizem, palavra de um endemoniado, mas não se contentam somente em serem incrédulos. Eles precisam influenciar os outros ouvintes. E dizem o seguinte, por que o ouves? Essa pergunta revela que a revelação daqueles homens não era passiva, mas militante. Esses que rejeitam a Cristo militam a causa da rejeição. Militam a causa da rejeição. Eles não apenas recusam crer, eles querem descreditar Jesus publicamente. Impedir outros a darem ouvidos à verdade. Não seja inocente em relação ao ministério da rejeição. Não há simplesmente uma ideia de dizer ele é um endemoniado. Eles precisam tirar do coração daquelas outras pessoas o desejo de ouvir também. Aqui a incredulidade se torna uma pregação contrária. A incredulidade aqui é uma pregação, uma voz do inferno. Ela forma opinião doutrinária. É uma resistência organizada. Isso não é simplesmente uma dúvida. Não é simplesmente como pessoas que possuem dúvidas legítimas. Pessoas que estão fazendo perguntas porque não entendem um ponto aqui, outro ali. Essas pessoas existem. Isso é legítimo, mas não é isso aqui. É oposição ativa ao reino de Deus. Esses homens se postam, se colocam como opositores de Cristo. Nós vemos essa mesma intenção em outras passagens. João 7,12 diz o seguinte: este engana o povo. Não é só um ato de rejeitar. Eles precisam descreditar Cristo e fazer com que outros também não creiam. Isso é militância. João 12,19 diz: vede que nada aproveita. Eis que o mundo vai após ele. Estão entendendo aqui, meus irmãos? Essa rejeição como reação não é um simples ato de rejeitar e pronto. Não é um ato de eu não creio e pronto, filho, não. Vida que segue. Precisa militar e precisa influenciar as outros. Exortação. Vivemos num tempo em que muitos, como formadores de opinião, tentam descredibilizar o Evangelho publicamente. Isso está espalhado em todos os lugares. Não é apenas opinião, né? As pessoas dizem, é a minha opinião. Posso dar a minha opinião? Não, não é. É doutrinação. Essas pessoas são doutrinárias e querem doutrinar. É guerra espiritual aqui, meus irmãos. E ela é travada em púlpitos, quando um falso Cristo é pregado. Ela é colocada e exposta nas universidades. É colocada nas faculdades, nas redes sociais.
Por quê? Porque não basta não crer. Aqui não basta não crer. Precisa ser hostil. Querem que ninguém mais creia. Essa é a voz militante. Não basta não crer. O que eles querem é ninguém mais creia. Ninguém mais creia. Por isso, você que ouviu a voz do bom pastor, removeu a tua surdez e bradou na tua mente e no teu coração, você ouviu o Espírito te chamando, isso requer coragem para segui-lo. Coragem para segui-lo. Por quê? Porque necessita de coragem para ir contra o fluxo desse mundo caído. Contra essa voz militante, que não somente querem desacreditar a palavra de Deus e o Evangelho, mas querem levar a outros a não crerem também. Coragem, igreja. Coragem, porque ouvir a voz do bom pastor e seguir a Cristo é contra o fluxo. Contra os gritos da incredulidade organizada. Contra os que dizem, por que o ouves? Essas pessoas, elas não estão em púlpitos, elas não estão nas redes sociais, elas não estão somente nas universidades dizendo e dando as suas opiniões. Elas querem de fato que vocês não creiam. Elas querem que os seus filhos não creiam. Elas querem que os seus filhos que estão ingressando na escola não creiam. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Por isso, ouvir a voz do bom pastor e seguir requer coragem, meu irmão. Coragem de olhar o bom pastor e desejar segui-lo. Ainda que o fluxo que venha contra você tenha essa voz. Por que está ouvindo? Por que você ouve o Evangelho, minha irmãzinha? Por que você dá crédito a essa palavra? Por que você dá crédito à Bíblia? A Bíblia é palavra de homem. Por que você tem essa vida assim? É a Bíblia que diz para você viver assim? Por que tu ouve isso aí? Está gastando tempo por isso aí ainda? Nós evoluímos, o mundo já passou disso aí. Estão entendendo? Não é mera opinião, não. Comece a assistir qualquer coisa que tenha na rede social, na internet, um podcast, seja lá o que for, e a pessoa vai começar com um simples, deixa eu dar a minha opinião, e vai concluir colocando este peso aqui. Por que tu ouve? Vai sempre tentar dizer que Cristo não tem crédito para ser ouvido. Por quê? Porque a incredulidade não se contenta em rejeitar. Não se contenta. Ela tenta influenciar os outros a fazerem o mesmo. Aí está o crente. Né? A incredulidade toma uma posição dessa, ativa e militante, e o crente vivendo uma vida como se estivesse no parque da Disney. Vivendo a vida cristã como se estivesse passeando no parque, carregando bexiga com gás e toda coloridinha. Né? Comprando mimó, pipoca, menino. Vivendo a vida cristã como se estivesse passeando num parque. Não de fato, meu irmão, se posicionando. Por isso, ouvir a voz do bom pastor requer distrações? Não, requer coragem. Coragem para ir contra o fluxo. Coragem para ir contra o efeito manada. Coragem para ir refutar essas vozes que vêm e dizer, é um endemoniado porque vocês estão ouvindo. Versículo 21. Hoje vai acabar cedo, hein, pessoal? 3 versículos. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Lembre, diante do Senhor e o seu sermão, sua exposição, diante do Evangelho não há neutralidade. Há reações. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Aqui nós temos um possível reconhecimento. Aqui. Não podemos ser taxativo em afirmar conversão, o texto não amplia, mas há aqui um possível reconhecimento. Há um reconhecimento aqui. Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos. Aqui nós temos o outro grupo. Eles ouviram as mesmas palavras, viram o mesmo Cristo,
Esse grupo, será que teve um processo estendeu, né? Ampliou para eles? Não, foram as mesmas palavras. Nós temos isso em relação aos discípulos em alguns momentos, né? Aquilo que o Senhor falava, às vezes em alguns momentos nós vemos o Senhor explicando aos apóstolos, aos discípulos. Não ocorre. A reação de um grupo e a reação do outro grupo é com base nas mesmas coisas, nas mesmas palavras. Viram o mesmo Cristo, mas reagiram de forma diferente. Cenário muito parecido com a exposição da palavra em locais públicos, né? As pessoas ouvem o mesmo evangelho pregado, semana a semana, o mesmo pastor pregando Efésios, o mesmo capítulo 5, as mesmas exortações. Mas alguns vão para casa desejando impraticável, outros. O que não há é neutralidade. Uns reconhece, outros rejeitam. Não estavam plenamente convertidos, não é essa afirmação que nós estamos fazendo aqui. Mas também não podiam ignorar o que viram e ouviram. Eles vão se posicionar e já se posicionaram. Se a rejeição é militante, esses que reagem agora com um possível reconhecimento também demonstram um posicionamento. O simples fato de afirmarem que essas palavras não são de alguém possesso já é o suficiente para manter aberta a porta para a fé. E já estão dizendo, não, a gente pode ouvi-lo sim, a gente deve ouvir sim. Porque essas palavras não são de um endemoniado. Não são. Reconhecer que ele não está endemoniado implica que suas palavras têm peso, têm autoridade e deve ser ouvida. Deve ser ouvida. Este reconhecimento é pessoal direto com Cristo, olhando para Cristo, ouvindo Cristo, entendendo o que Cristo tem feito. Mas também serve como uma refutação aos opositores. Esse é o processo que esses homens estão colocando como um ato de reconhecimento. Ao mesmo tempo que reconhece por aquilo que ouviu do próprio Cristo e viu no próprio Cristo, o ato de reconhecer é feito refutando a fala daqueles homens. Se posicionando, derrubando o que eles acabaram de afirmar. Porque vocês estão ouvindo esse homem é um endemoniado? Não, ele não é um endemoniado. Não é. Aqui eu tenho a doutrina 6, a sexta doutrina. Os sinais de Cristo confirmam que suas palavras vêm de Deus. Essa é a premissa que o grupo usa, e é uma premissa sólida. Qual a premissa que eles usam? Porventura, um demônio pode abrir os olhos de um cego? Que evento que esses homens estão utilizando aqui? Capítulo 9. A cura do cego de nascença. Perceba que um capítulo com o outro está muito próximo os acontecimentos aqui, em termos de contexto. E olhando o que o Senhor fez em relação àquele homem, o cego de nascença, e a cura daquele homem, eles trazem aquela cura para o peso do debate. Porventura pode um demônio abrir os olhos de um cego? E essa leitura é correta e espiritual que eles estão fazendo. Aqui não é uma leitura como essa leitura pós-moderna de pessoas que vivem seguindo sinais aleatórios e acabam caindo na mão de falsos profetas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O milagre, abrir os olhos de um cego de nascença, funciona como credencial da mensagem. Não é um espetáculo isolado, não é o show da fé não, meus irmãos. Mas é um selo divino sobre a autoridade de Cristo. Sobre a autoridade de Cristo. Os milagres bíblicos, eles vêm funcionando de forma progressiva como credencial para a pregação. Para a pregação. Tá certo? Sexta doutrina. Os milagres em Cristo credenciam a mensagem do Evangelho. É o testemunho que o Pai dá do Filho. Ao longo da história bíblica, os servos de Deus sempre foram autenticados por sinais. É estranho aquilo ali que eles estão falando, a história bíblica? É só lembrar de Moisés, Êxodo 4. Moisés pregava e foi pregar ao faraó. Os sinais acompanhou Moisés? Os sinais credenciou a pregação de Moisés? Sim. Elias com o fogo do céu, 1 Reis 18. As palavras dos profetas eram credenciadas por sinais. Os profetas e apóstolos com curas, profecias e milagres, credenciando o Evangelho.
Por isso eu digo, não precisa você levantar daqui e sair atrás de milagreiro. O evangelho já foi credenciado pelos milagres de Cristo e os milagres apostólicos. Nós pregamos e ouvimos o evangelho credenciado por tais milagres. Amém? Aqui, diante deles, está o maior de todos. De todos. Maior do que Moisés. Maior do que Elias. Maior do que Eliseu. Operando sinais que nenhum outro jamais fez. E ainda assim, alguns rejeitam. Essa é a premissa que esses homens colocam. Ele não é um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Mas esse pequeno grupo começa a reconhecer que as palavras de Jesus devem ser ouvidas. Porque a credencial que tem nela, a cura que está relacionada a este homem, segue o mesmo processo histórico e progressivo que Deus usou ao longo de toda a sua revelação. E aqui, mais uma exortação para nós, porque o reconhecimento ele exige posicionamento. Não tem como reconhecer e não se posicionar. Aqueles que ouviram a voz do bom pastor e creram nele, e em suas palavras, não pode permanecer calado diante a hostilidade do mundo. Não pode. Aqueles homens militaram a causa da incredulidade e fizeram um chamado. Por que vocês estão ouvindo? Esses que estão reconhecendo, eles também se posicionam. A fé que reconhece Cristo precisa também confessar publicamente o seu nome. Entenda isso, meu irmão. Reconhecer a Cristo não é aquela coisa simplesmente, eu reconheci Cristo no meu coração e vive a vida toda como se nunca se posicionasse. Nunca há uma expressão externa, falada, vivida, expressada dessa transformação. A igreja, como esse grupo, no versículo 21, deve falar, deve refutar as mentiras, deve dar razão à esperança que há nela. Não com arrogância, mas com clareza. Não com ódio, mas com firmeza. Porque negar-se a responder é, em última instância, compactuar com a mentira que está dominando. Aqui é uma mentira que eles colocaram. É um demoniado. Não ouve ele, não. E essa mentira vai crescendo, né? Eles plantam e vai crescendo. A ideia não é só não crer. Não é simplesmente eu colocar a minha opinião. É gerar no coração das pessoas a ideia de não crer também. E nós, como igreja? Devemos nos posicionar, meus irmãos. Porque o reconhecimento exige posicionamento. No nosso tempo também está cheio de vozes que dizem: por que o ouves? Também está cheio, meus irmãos. Ele está fora de si. Esse evangelho é atraso, é opressão, é loucura. Essas são as vozes. Esse porque ouves, ele está nessa forma aqui, ó. Esse evangelho é atraso. Esse evangelho é opressão moral. É opressivo, é loucura. E como nós reagimos a isso? Você reconhece que Cristo é o bom pastor? Se posicione. Como igreja de Cristo, confessamos que essas palavras não são de um processo, mas do próprio Deus encarnado. E dizemos com a mesma fé que estava nascendo no coração daqueles homens. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós temos extremos, né? Nós temos extremos. Extremos de pessoas que buscam se posicionar de forma errada, agredindo pessoas, arrogante, soberbos, orgulhosos. Não é esse o ponto. O ponto é responder às mentiras se posicionando de forma correta. Esses homens fizeram isso e é o chamado da igreja também. Se a mentira é propagada, nós pregamos a verdade. Se a mentira é praticada, nós vivemos
a verdade. Porque não há neutralidade. Se nós reconhecemos a voz de Cristo como a voz do bom pastor, esse reconhecimento exige posicionamento. A neutralidade é a postura do covarde. É a postura do covarde. Última parte, conclusão. Não existe neutralidade. Não existe. A palavra de Cristo nunca passa em silêncio. Ela sempre provoca a reação. Em João 10, 19 e 20, diante do mesmo discurso, o povo se dividiu. O povo se dividiu. Uns rejeitaram com hostilidade, outros reconhecem que as palavras não poderiam vir de um endemoniado. Ninguém fica neutro, não há meio termo. Não há meio termo. O que nós precisamos reconhecer é isso. E saber, irmãos, lidar com todas essas possibilidades, principalmente no campo da evangelização. Você está orando para o seu familiar, você prega para os seus familiares, você prega para a sua mãe, você prega para o seu pai, para os seus irmãos, tios, tias, amigos de trabalho. E saiba, não existirá neutralidade diante do evangelho. Ou ele será reconhecido, ou ele será rejeitado. E precisamos reconhecer todas essas coisas. E saber, meus irmãos, que aqueles que rejeitam, o foco principal de sua rejeição, o problema é espiritual. Por isso precisamos lidar de forma espiritual. Precisamos orar. Precisamos orar pelas pessoas. Você prega para o seu pai, ore pelo seu pai. Ore pela sua mãe, ore pelos seus tios, ore pelos seus companheiros de trabalho, ore por essas pessoas. A oração que é ensinada nas Escrituras por ímpios é para que Deus os converta. É para que o Senhor os converta. Não há meio termo e hoje é da mesma forma. A voz do bom pastor continuou ecoando pelas Escrituras. Através da pregação da palavra, ela continua chamando as suas ovelhas. Você está aqui, você segue a Cristo porque Cristo te chamou de forma eficaz, rompendo a surdez, a dureza. Nós já fomos do grupo que rejeitou, nós já rejeitamos um dia. Nós também já rejeitamos um dia. Cada pessoa que ouve essa voz precisa responder. Ignorar é rejeitar. Adiar é rejeitar. Permanecer calado diante da oposição é covardia. É covardia. A questão não é o silêncio, não é a omissão, é o posicionamento e o posicionamento correto. Não o silêncio, não a neutralidade. Quando nós afirmamos está o seguinte, meus irmãos, se portem corretamente na internet, cuidado com os debates. É para que nós nos posicionemos de forma correta. Não é para que nós deixemos de nos posicionar. Mais uma vez repito, se a mentira é propagada e pregada, nós pregamos a verdade. Se a mentira é vivida e praticada, nós praticamos a verdade. Final para nós, uma exortação última. A igreja de Cristo deve ser como aquele pequeno grupo do versículo 21. Que grupo é esse? Outros diziam, este modo de falar não é de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego. Não silenciosa, não omissa, mas firme em sua posição. Firme em sua prática de vida. Firme em suas declarações. Não como alguém que vive transitando nos campos online, mídias sociais, mas não congrega. Quando vão olhar para a vida dessa pessoa, não tem expressão nenhuma de fé. É simplesmente um dedo ligeiro, né? É rápido, digita bem. Vai no chat GPT, então nem fala. Coloca lá, copia, cola, vai lá no comentário, cola o comentário que coletou no chat GPT, está se achando um monstrão da internet. Se acabar os dados móveis, acabou a teologia do cara. Acabou. Se arrebentou. Essas palavras não são de um endemoniado. Essa é a declaração nossa.
É dizer, o Evangelho não é isso que você está falando. Cristo não é isso que vocês estão dizendo. Cristo não é um militante. Não, Cristo não é isso não. Cristo é caminho, a verdade e a vida. Mas quando nós afirmamos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida contra esses que mentem a respeito de Cristo, as pessoas também precisam olhar para a igreja e ver que nós vivemos um Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. A igreja tem a verdade. A igreja não é composta por esse corpo misto, esse corpo que é dividida pela palavra de Cristo. O evangelho não divide a igreja, o evangelho une a igreja. Ela ouviu a voz do bom pastor. Haverá um pastor e um rebanho. Quem ouve essa voz não vive na neutralidade. Não vive. É o contrário. Ela vive em confissão. Ela vive em profissão de fé. É contínuo. E confissão que não se expressa não é confissão de verdade. Se a tua confissão, se a minha confissão for simplesmente palavras ou algo meramente interno, ela não é confissão de fato. Porque não existe neutralidade. Ou reconhece ou rejeita. Amém? Vamos ao Senhor em oração.